E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos, bem-vindas aqui a mais um vídeo do canal Felipe Sandri na área. Acabou agora alguns instantes, São Paulo 0, Independente Del Valle 2. São Paulo perde a final da Copa Sul-Americana de 2022, num jogo onde todo mundo pintou como o jogo da década, né? O discurso dentro do São Paulo era esse, não só da mídia, como do próprio Rogério Ceni, da própria comissão, da própria diretoria, a presidência, alguns jogadores. E isso inflamou a torcida, né? De certa forma, era um jogo realmente muito importante para o São Paulo, porque não era só a volta de um título depois de 10 anos, um título de expressão, um título internacional, era a volta do respeito, era a volta da admiração, né, dos outros em relação ao São Paulo, de temer essa camisa que é gigantesca, que é 3 vezes campeão da Libertadores, 3 vezes campeão do mundo, e principalmente era vislumbrar um futuro muito melhor, disputando uma Libertadores da América, tendo a fase de grupos garantido e tendo com certeza maior investimento para trazer mais jogadores. Seria um círculo vicioso para o São Paulo cada vez mais se tornar competitivo. E o que a gente viu dentro de campo foi um time incapaz, né, de conseguir concluir a gol. Um time que, das chances que teve, não conseguiu uma mísera bola dentro das redes. É bem verdade que o time começou bem. Rogério Ceni escalou aquele time que a gente imaginava, com Felipe Alves no gol, Igor Vinícius na lateral direito no lugar do Rafinha. Era a única incógnita, mas do mais foi Diego Costa, Léo, Reinaldo, Pablo Maia, Nestor, Alisson, Patrick, Luciano e Caleri. E o que a gente viu foi um São Paulo, no meu modo de entender, eu posso estar completamente errado, mas no meu modo de entender, foi um time absolutamente sem a pegada que precisava ter. O time começou até bem, mas depois caiu, e a marcação frouxa do São Paulo, para mim, foi determinante para esse resultado. Os 2 gols que o Independente Del Valle faz mostra claramente isso. É muito claro você ver que o time do São Paulo não chegou junto como precisava. Diferente do Independente Del Valle, que chegou marcando forte a todo momento. Não deixava o São Paulo sair jogando direito. Quando o São Paulo passava daquele primeiro terço, digamos assim, do gramado, já tinha marcação ali, o meio-campo do Independente Del Valle muito mais forte do que do São Paulo, muito mais concentrado, chegando junto. E fora que esse juiz, gente, esse Roldan, a gente já sabia o que a gente esperaria de um cara desse. É um dos piores árbitros da América do Sul, quiçá do mundo. Esse cara é horroroso. É uma vergonha a Conmebol colocar um juiz dessa estirpe, um juiz desse quilate, tenebroso, tendencioso, várias faltas que não aconteceram. Ele marcava a favor do Del Valle. O São Paulo não perdeu por causa do árbitro, mas ele contribuiu para a dificuldade do jogo do São Paulo. É lastimável a gente ver um cara como esse ainda ser árbitro e ainda ser um cara escalado para a final. Essa Conmebol é uma palhaça, assim como o CBF e outras entidades do futebol, infelizmente, que a gente tem aí no mundo. E aí, gente, quando o São Paulo toma o primeiro gol, é impressionante o psicológico de frango que a gente tem desse time, né? Os jogadores entram em parafuso, né? A partir dali nada dá certo. O São Paulo demorou pelo menos uns 10, 15 minutos para meio que voltar para o jogo, e aí nas chances que cria, não consegue fazer. Caleri perdeu pelo menos umas 2, 3 na cara do gol, cabeçada por baixo, driblando o goleiro, escorrega, assim. Luciano, mais uma atuação dele, no meu ponto de vista, absolutamente fraca, frágil, sem competitividade. Não adianta nada brigar, colocar o dedo na cara do adversário. Isso não vai trazer título para o São Paulo. O que vai trazer título é ele ser objetivo, ele bater para gol, e ele não fez nada disso, né? Alisson tenebroso,
lembrou o Alisson de sempre, né, de Vasco, de Grêmio, que não conseguia jogar em nenhum time. Lembrou mais uma vez o Alisson de sempre. Patrick demorou muito para entender o jogo, estava muito marcado, tentou algumas coisas, mas... E aí Nestor, gente, é aquilo, gente, é um jogador fraco, né? Ele até tem técnica, mas é um jogador fisicamente fraco. Quando tinha possibilidades, uma mais clara que ele até bateu bem, o goleiro fez uma grande defesa, as outras bate que nem uma criança de 3 anos. Fica muito complicado. Pablo Maia completamente sobrecarregado, né, na marcação, em tentar dar vazão para o time não tinha saída de bola. Léo completamente fora, né, da partida, errando tudo que tentava. Diego Costa até não foi mal, mas também quando a sua dupla de zaga vai mal, fica complicado o jogo dele fluir também. Reinaldo é o sempre, né, gente? É o Reinaldo de sempre. Sempre errando na marcação, sempre tomando bola nas costas. Esse era meu medo do Reinaldo. Eu não queria ficar falando muito para não... né? Mas antes eu meio que coloquei isso no ar, né? De que Reinaldo, numa decisão, em jogos importantes ele já perde a cabeça. Numa decisão, mais ainda. E é isso, gente. Igor Vinícius tentou ainda algumas coisas, a gente sabe da limitação técnica que ele tem. É bem verdade que do meio para frente ele até tenta alguma coisa, deu alguns cruzamentos e tal, mas o São Paulo não aproveita. E no mais, gente, é impressionante assim, a gente perde uma chance de ouro, mais uma, na mão do São Paulo pra gente conseguir ser campeão, pra gente voltar a Libertadores na fase de grupos, pra gente ganhar um título de expressão depois de 10 anos. O São Paulo, mais uma vez, deixa escapar pelos dedos. O meu medo agora é esse time que tem um psicológico de frango, repito, esse time entrar numa espiral negativa para baixo e aí degringolar no Campeonato Brasileiro e a gente ficar de novo do meio da tabela para baixo, brigando para não cair até a última rodada. Esse é o meu medo, né? Porque eu duvido muito que esse time tenha o culhão de novo olhar e falar, cara, vergonhoso que a gente fez nessa final, a gente não jogou absolutamente nada, as chances que a gente criou, a gente não foi efetivo, a gente foi um bando de jogador sem conseguir ter foco para pelo menos concluir uma bola dentro do gol, quando já estava perdendo. Se o São Paulo, pelo menos no começo do segundo tempo, tivesse empatado nas chances, inúmeras chances que criou no segundo tempo, porque voltou muito melhor que o Independente Del Valle, mesmo com aqueles 11 jogadores que jogou mal no primeiro tempo, São Paulo voltou muito melhor, com uma outra postura, uma outra forma de ver o jogo, de encarar o adversário, foi para cima, não teve medo, e era para ter feito pelo menos um gol, e não fez. Naqueles primeiros 10, 15 minutos só deu São Paulo, e o São Paulo não fez. Então é vergonhoso, e o meu medo é esses jogadores entrarem numa espiral completamente negativa, e todo o trabalho vai pro ralo, porque aí fica complicado, né, gente? São Paulo lutar para não cair até o final do campeonato, se esses caras não tiverem psicológico e não tiverem vergonha na cara e tentarem classificar o São Paulo pelo menos para uma pré-Libertadores que seja, vai ser vergonhoso, né? Eu acho que o São Paulo teve um ano interessante porque disputou 2 finais e uma estava muito nas nossas mãos, que era hoje. E o São Paulo perde essa oportunidade. Disputou uma semifinal de Copa do Brasil, pegou o até então, naquele momento, o melhor time da América, que era o Flamengo. O Flamengo tá rateando um pouco, mas ainda é um grande time. E as chances eram hoje. E o time, no discurso, teve um discurso muito marqueteiro de jogo da década, disso e daquilo. Eu estava hoje lá na frente do Morumbi, naqueles bares lá da Jorge João Saad. Tava uma festa linda, torcedor de São Paulo abarrotou a avenida e a gente queria gritar campeão e por conta de más decisões, né, dos jogadores em campo, por conta de não entender e não colocar no bico da chuteira esse espírito que o torcedor merecia e merece, esses caras não conseguiram fazer. Os verdadeiros heróis não são esses caras, não é o Rogério, não é Júlio Casares, não é ninguém desses caras. O verdadeiro herói é o São Paulino, que há pelo menos 10 anos carrega nas costas esse time, e esse time não está à altura do torcedor São Paulino. Essa é a realidade. Grande abraço.